O nome desperta e concretiza no ser humano o conceito. Quem desonra um nome e se atreve a desvalorizá-lo, desvaloriza com isso o conceito. Lembrai-vos disso sempre. Este claro mandamento do Senhor é, porém, o menos respeitado entre todos os 10. Portanto, o mais transgredido. São inúmeras as maneiras de desrespeitá-lo. Mesmo quando o ser humano imagina que muitas das transgressões sejam inteiramente inócuas, apenas maneiras de falar sem importância. Apesar disso, não deixa de ser transgressão deste mandamento, tão nitidamente expresso. São justamente essas milhares de inobservâncias, supostamente inócuas, que rebaixam o nome sagrado de Deus. E com isso, o conceito de Deus, que se encontra sempre intimamente ligado ao nome, privando-o de sua santidade, perante pessoas adultas e até mesmo perante as crianças, maculando sua inviolabilidade pelo uso diário, pelo rebaixamento nas conversas corriqueiras. Os seres humanos não têm receio de se tornarem ridículos com isso? Não tenciono citar nenhuma das numerosas frases, pois o nome de Deus é demais elevado e sagrado para isso. Mas a qualquer pessoa bastará prestar atenção durante um dia somente, e certamente há de ficar espantada diante da imensidade de vezes em que o segundo mandamento é transgredido por pessoas de ambos os sexos, por adultos e até mesmo pelas crianças, que mal são capazes de compor uma sentença exata. Pois as crianças entoam de acordo com a cantiga dos velhos. Por esse motivo, frequentemente, uma das primeiras coisas que a mocidade aprende é o rebaixamento de Deus nas transgressões, aparentemente tão inócuas, das leis de Deus. O exercício disso, porém, é o pior de todas as transgressões. Encontra-se generalizado de modo devastador entre toda a humanidade, não apenas entre cristãos, mas também entre maometanos, judeus, budistas. Por toda parte ouve-se a mesma coisa, até o fastio. O que pode então ainda valer para o ser humano o nome de Deus? Está desvalorizado. E não se lhe dá nem mesmo a importância da menor das moedas. Muito pior do que uma peça de roupa usada. E esse ser humano da terra, que se julga tão inteligente, pensa mesmo que não há nenhum mal em tudo isso, e peca em tal sentido mais de 100 vezes por dia. Onde está a reflexão? Onde a menor manifestação da intuição? Vós também vos encontrais totalmente embotados, e ouves calmamente quando o mais sagrado de todos os conceitos é desse modo arrastado à lama de todos os dias. Não vos enganeis, porém. A conta de dívidas no além fica desse modo impiedosamente sobrecarregada para cada um que pecou nisso. E não é tão fácil expiar justamente isso, porque acarreta tão amplas e más consequências que terão de se vingar até a 3ª e 4ª geração, se em uma dessas gerações não surgir uma pessoa que chegue a um reconhecimento claro a tal respeito, dando um fim a esse mau proceder. Procurai, portanto, combater esse costume nocivo em vosso ambiente mais chegado. Antes de mais nada, cortai primeiramente os fios de vosso próprio karma, com a máxima energia que ainda resta em vós, para que a conta de culpas não aumente ainda mais. Não imagineis uma remissão fácil, somente porque até agora nada de mal pensastes a respeito. O dano é sempre o mesmo, e o pecado contra o mandamento continua existindo incondicionalmente. Vós o conhecestes, pois, perfeitamente. Se não vos esforçastes por tornar-vos cientes do alcance disso, a culpa é vossa.
Nada, portanto, vos poderá ser descontado. Ouve e procedei de acordo, para que possais, ainda sobre a terra, remir muitas coisas. Caso contrário, é apavorante o lodaçal que vos espera, quando chegardes ao além, e que se colocará como um obstáculo no caminho de vossa ascensão. Não apenas o indivíduo isolado, mas também as autoridades mostraram abertamente sua oposição a este mandamento, e também a palavra de Deus durante séculos, obrigando pessoas a prestar juramento, forçando-as à transgressão sob ameaças de pesados castigos terrenos, se não correspondessem às exigências. O castigo do além é muito mais grave, porém, e recai sobre todos aqueles que exigiram esses juramentos, e não sobre aqueles que se viram coagidos a prestá-los. Também Cristo disse expressamente: que vossa fala seja sim ou não, pois o que passa disso é do mal. E as autoridades, todavia, tinham o poder para dar importância decisiva ao sim ou ao não, castigando a fraude perante o tribunal, assim como o juramento falso. Desse modo, podiam conseguir elevar o valor das palavras perante o tribunal, até aquele degrau que elas necessitavam para um julgamento. Não havia necessidade de forçar seres humanos a transgredir o mandamento de Deus. Agora, terão seu julgamento no além, mais duro, mais severo do que jamais haviam suposto ao escarnecerem da reciprocidade. Disso não há nenhuma escapatória. Pior ainda foi o procedimento das igrejas e de seus representantes, que submeteram seus semelhantes às mais terríveis torturas sob a invocação de Deus, queimando-os por fim, novamente, sob a invocação de Deus, se não houvessem perecido antes, em virtude dos suplícios. O imperador romano Nero, bem conhecido por todos por causa de sua crueldade, não foi tão perverso, nem tão condenável ao torturar os cristãos, quanto a Igreja Católica, com seu registro imenso de pecados perante as leis de Deus. Em primeiro lugar, não martirizou nem assassinou tantas pessoas, e em segundo lugar, não o fazia sob a invocação tão hipócrita de Deus, que em sua espécie tem de contar entre as piores blasfêmias contra Deus, capazes de serem praticadas por um ser humano. De nada adianta quando essas mesmas igrejas condenam hoje o que outrora foi cometido por elas de modo criminoso. Infelizmente por tempo demasiado, pois não abandonaram essas práticas voluntariamente. E ainda hoje não se procede muito diferente em hostilizações mútuas, somente sob forma mais discreta e mais moderna. Também aqui, com o tempo, só se modificou a forma, mas não o núcleo vivo. E é esse núcleo somente que escondem de tão bom grado, que vale ante o juízo de Deus, jamais a forma exterior. E essa forma atual, apenas aparentemente inócua, nasceu da mesma indizível arrogância de espírito dos representantes de todas as igrejas, como até agora. E onde não há essa arrogância condenável, encontra-se uma presunção vazia que se apoia sobre o poder terreno das igrejas. Essas propriedades más dão frequentemente origem às mais descabidas inimizades, que ainda são entrelaçadas com cálculos terrenos, visando a ampliação da influência, quando não, chegando até mesmo à ânsia de uma importância política em grande escala. E tudo isso com o nome de Deus nos lábios, de forma que, mais uma vez, eu gostaria de exclamar igual ao Filho de Deus: transformastes com vossas ações as casas de meu Pai, como se devessem ser para vossas honras, em covis de assassinos. Denominai-vos servos da palavra de Deus. Contudo, tornaste-vos servos de vossa arrogância.
Cada católico se julga diante de Deus muito melhor do que um protestante, sem que haja motivo para isso. Ao passo que cada protestante se julga muito mais sabido e progressista do que o católico, e por isso mais próximo de Deus. São esses os que afirmam ser adeptos de Cristo, que se desenvolvem de acordo com as suas palavras. Ambas as partes são tolas, por se apoiarem em coisas que não valem nada perante a vontade de Deus. Justamente todos esses pecam muito mais contra o segundo mandamento de Deus do que os adeptos das outras religiões, pois não somente abusam do nome de Deus pelas palavras, mas também pelos atos, com toda a sua maneira de viver e até mesmo no seu assim denominado culto a Deus. Dão às pessoas que pensam e observam bem apenas um repugnante exemplo de formas vazias e de pensamento oco. Justamente pela presunção ilimitada de quererem fazer crer a si próprios, bem como aos que os cercam, que já possuem um lugar no céu, à frente dos adeptos de outras crenças, é que mais profundamente aviltam um conceito de Deus. Não importam as formalidades externas dos rituais das igrejas, o batismo e tantas coisas mais. É tão somente o ser humano interior que terá de comparecer perante o juízo. Gravai isto, ó arrogantes, a quem já foi anunciado que no dia do juízo desfilarão enfatuadamente convencidos de si, embandeirados e pomposos, a fim de receber alegremente a sua recompensa. Não alcançarão, porém, jamais o reino do Espírito aos pés do trono de Deus, porque receberão a paga que merecem, antes de lá chegar. Um sopro gélido os levará, qual joio sem nenhum valor, pois falta-lhes a humildade para dentro de si e o verdadeiro amor ao próximo. São pelos seus modos os que mais abusam do nome de Deus, os maiores transgressores do segundo mandamento. Serviam todos a Lúcifer, não a Deus, e escarnecem assim de todos os mandamentos de Deus, do primeiro ao último, principalmente, porém, deste segundo mandamento, cuja transgressão constitui a mais negra conspurcação do conceito de Deus no nome. Acautelai-vos de continuar a passar levianamente por este mandamento. Observai atentamente a vós próprios e ao vosso ambiente. Considerai que se cumprirdes fielmente 9 mandamentos e não atentardes a um, estareis não obstante perdidos por fim. Se um mandamento é dado por Deus, tal fato já comprova que não pode ser considerado levianamente e que tem de ser cumprido com inexorável necessidade. Do contrário, nunca vos teria sido dado. Não vos atreveis a orar, se não puderdes vibrar ao mesmo tempo com toda a alma nas palavras, e acautelai-vos para não vos apresentardes ante o vosso Deus como tagarelas irrefletidos, pois nesse caso sereis culpados de abusar do nome de Deus. Antes de lhe pedir alguma coisa, reflete cuidadosamente se isso é iminentemente necessário. Não vos emaranheis em fórmulas de orações, cuja recitação monótona, em horas determinadas, tornou-se um mau costume em todos os rituais religiosos. Isso não é apenas um abuso do nome de Deus, mas até uma blasfêmia. Na alegria ou na aflição, é sempre muito mais valioso um intuir ardente, sem palavras, do que 1000 orações verbais, mesmo que esse intuir dure apenas uma partícula de segundo, pois tal intuir é sempre legítimo e jamais constitui hipocrisia. Por esse motivo, jamais representa abuso do conceito de Deus. É um momento sagrado sempre que o espírito humano quer prostrar-se ante os degraus do trono de Deus, suplicando ou agradecendo. Isso nunca deve tornar-se tagarelice habitual, nem mesmo pelos servidores de uma igreja. O ser humano que chega a usar o nome de Deus em todas as oportunidades possíveis e impossíveis jamais teve a mínima noção do conceito de Deus
É um animal, mas não um ser humano. Pois, como espírito humano, tem de possuir a faculdade de intuir dentro de si o pressentimento de Deus, mesmo que seja apenas uma vez em sua existência terrena. Porém, essa única vez seria o suficiente para tirar-lhe incondicionalmente a vontade de transgredir levianamente o segundo mandamento. Trará então eternamente dentro de si a necessidade de só pronunciar o nome de Deus ajoelhado, na maior pureza de todo o seu íntimo. Quem não possui isso está muito longe de sequer merecer a palavra de Deus, e muito menos de ingressar no reino de Deus, de fruir sua proximidade bem-aventurada. Por esse motivo, é também vedado fazer uma imagem de Deus Pai, segundo o sentido humano. Qualquer tentativa nesse sentido levará a uma diminuição lastimável, porque nem o espírito humano, nem a mão humana estão capacitados a distinguir, através da vidência, sequer a menor parte da realidade e de fixá-la em uma imagem terrena. A maior obra de arte, nesse sentido, significaria apenas um profundo rebaixamento. Um olho por si só, com seu brilho indizível, indica tudo. Assim, sublime é a grandeza, a voz incompreensível que concentrais na palavra Deus, e que com a mais insensata ousadia vos atreveis muitas vezes a usar como o mais corriqueiro dos palavrórios vazios e inconsiderados. Tereis de prestar contas por essa vossa atuação.